Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez são as atividades da semana 4 do PET número 2, nono ano. O tema das atividades é intertextualidade e interdiscursividade. A intertextualidade é a relação entre dois textos em que um cita o outro. Quando há um diálogo entre os dois discursos, dizemos que, além de intertextualidade, existe entre eles também interdiscursividade. Toda relação interdiscursiva é também uma relação intertextual. Contudo, a interdiscursividade é mais ampla. É um tipo de citação entre discursos, ou seja, que faz referência não apenas a um texto ou parte dele, mas também à sua situação de produção. Quem fez, para quê, em que momento histórico, com qual finalidade, em que gênero, etc. A ideologia nele subjacente e os significados que ele foi assumindo historicamente. Depois dessa breve apresentação, vem aqui uma sugestão, para saber mais, para você fazer a consulta neste site. Depois vem as atividades. Uma narrativa pode até se iniciar com "era uma vez", mas devemos estar preparados para a compreensão dos efeitos de sentido nos diferentes gêneros textuais. A seguir, você terá contato com dois gêneros textuais que desconstroem a ideia do "foram felizes para sempre", presente na maioria dos contos de fada. Aí vem o conto de Luiz Fernando Veríssimo, Conto de Fadas para Mulheres Modernas. Então você deve fazer a leitura antes de responder as atividades. Depois da leitura realizada, vamos refletir sobre algumas questões do conto. Então, questão número 1. Compare o Conto de Fadas para Mulheres Modernas, de Luiz Fernando Veríssimo, com aqueles lidos nas semanas anteriores. Letra A. A princesa possui um comportamento típico das protagonistas dos contos de fada? Justifique sua resposta. Não. Então, a princesa do conto de Luiz Fernando Veríssimo não possui um comportamento típico das protagonistas de contos de fadas. Geralmente as princesas de um conto de fadas são dependentes e não independentes, como é falado no início do conto. Então vamos retornar aqui ao início do conto para você observar que aqui fala que ela é independente. Nos contos de fadas tradicionais, elas são dependentes. Letra B. Para o príncipe, qual é o conceito de felicidade? E na visão da princesa, o que é felicidade? Então, para o príncipe, a felicidade consistia em casar, levar a mãe para poder morar com eles e fazer de sua esposa uma empregada. Na visão da princesa, viver da maneira que o príncipe considerava felicidade não era felicidade para ela. Então, nós podemos notar aqui no texto, nesta parte, onde o príncipe fala: "Poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar." E aí vai, Então aqui ele quer tratá-la como uma empregada. Então não é esta a felicidade que a princesa está almejando. Para ela a felicidade era ser livre. Letra C. Por que o desfecho do conto lido se diferencia do final de um conto de fadas clássicos? Então, os contos de fadas clássicos, em muitos deles, trazem como final a princesa casando com o príncipe e dizendo que foram felizes para sempre. Neste, em especial, a princesa diz: "Eu, hein? Nem morta." E anteriormente, no parágrafo anterior, "E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta." Então o conto ele termina diferente de um conto de fada
de fadas tradicional. Letra D. Quais os adjetivos utilizados para definir a princesa? Esses adjetivos condizem com a atitude que ela tem no final do conto? Justifique sua resposta. Então, aqui no início do conto, vem nos dizendo que a princesa é linda, tem uma característica dela, é independente e que é cheia de autoestima. Então, são as características da princesa, são os adjetivos. Então, linda, independente, cheia de autoestima. Então, esses adjetivos condizem com a atitude que ela tem no final do conto? Sim, pois ela não aceita a vida que é proposta pelo príncipe. Questão 2. Como sabe, quando um texto se refere a outro, ocorre a intertextualidade. Então, este texto do Luiz Fernando Veríssimo, ele relembra um conto de fadas. Então, quando um texto relembra o outro, lembra o outro, há então essa chamada intertextualidade. Existem basicamente dois tipos de intertextualidade. A paráfrase, que é quando o texto possui as mesmas ideias centrais do texto original, que não é o caso deste texto de Luiz Fernando Veríssimo, porque ele não traz as ideias centrais do texto original, ele traz ideias contrárias. E a paródia, quando o texto possui ideias contrárias. Então é o que acontece no texto de Luiz Fernando Veríssimo. Nós temos uma paródia, porque o texto traz ideias contrárias, não é aquela princesa que aceita tudo. É uma princesa que é independente. Então, são ideias contrárias à de um conto tradicional. Então, no conto de fadas para mulheres modernas, podemos identificar qual tipo de intertextualidade? Justifique sua resposta. Foi o que eu acabei de dizer. Então, o texto é uma paródia de conto de fadas, pois faz uma crítica ao que era imposto às mulheres de outras épocas. Então, neste texto de Luiz Fernando Veríssimo, a princesa ela não aceita o que lhe é imposto. Vamos para a questão número 3, que pede para você comparar o conto de Luiz Fernando Veríssimo com a versão dos irmãos Grimm, anotando as semelhanças e diferenças entre os dois gêneros. Então, elementos comuns. Os dois trazem princesa, sapo, castelo, bruxa e beijo. E as questões diferentes, as partes diferentes, final do conto, um final diferente, e o comportamento da princesa. Então é diferente do conto dos irmãos Grimm. Questão 3. A questão 3 pede para você marcar uma das opções. Qual o dito popular que define melhor a ideia central do conto de Luiz Fernando Veríssimo? Letra A. Melhor um na mão do que dois voando? Não, então essa aqui é incorreta. Sempre existe um sapato velho para um pé doente? Também não, alternativa incorreta. Antes só do que mal acompanhada? Então este ditado, ele define o conto de Luiz Fernando Veríssimo. Ela preferiu ficar sozinha do que trabalhar como empregada. E letra D, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então esse também não. Então resposta correta, letra C. Próxima questão é sobre a tirinha. Leia a tirinha abaixo para responder a próxima questão. Então vem a tirinha da Magali, onde que ela encontra com o sapo. O sapo diz a ela: "Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma surpresa." Então ela deu um beijo no sapo. E o sapo transformou-se num príncipe. E ela fica chateada, né? Um príncipe? Bah, pensei que você fosse se transformar num pipoqueiro, num padeiro. Ela ficou nervosa, né? Com raiva. Então a questão 5, sobre a tirinha. Qual é o efeito de humor? Então, o humor é o final inesperado, que ela fica, ao invés de ficar feliz, ela foi com raiva, irritada. Então, que efeito de humor criado pela situação representada na tirinha? Então, qual é esse efeito de humor? Como a personagem da tirinha é Magali,
que possui como característica gostar muito de comer, ao beijar o sapo, ela esperava que aparecesse comida, uma vez que o sapo disse que ela teria uma surpresa. Então, quando ele disse que ela teria uma surpresa, ela pensou logo em comida. Então, aí o efeito humorístico da tirinha. Então, estas foram as atividades da semana 4. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau!